Recording is on. Então, vamos lá. Ato 1, cena 3. Em casa de Polônio. Então, fazendo uma breve recapitulação, nós temos um príncipe chamado Hamlet que está insatisfeito com todo o proceder da corte, porque o seu pai faleceu, o rei Hamlet, rei da Dinamarca, e num breve tempo sua mãe já contraiu um matrimônio com o tio, com o irmão do rei, ele já foi coroado. Em menos de 2 meses, em 1 mês, isso tudo já aconteceu. Não teve o momento do luto. Foi um breve luto, vamos dizer assim. E aí, também tem a aparição do fantasma, que aparentemente é o fantasma do rei. Ele passou pelos guardas. Horácio, amigo de Hamlet, foi ver. Ele também presenciou a aparição e foi falar para Hamlet. E Hamlet foi com eles para também ver esse fantasma. Agora, a próxima cena é na casa de Polônio. Lembrando, Polônio é um funcionário do alto escalão da corte. Ele detém a confiança do rei Cláudio. O rei Cláudio confia muito nele e ele é pai de 2 filhos, Laertes e Ofélia. Laertes, ele estava na França, ele foi para a Dinamarca por ocasião da coroação do rei e pediu ao rei para retornar à França. Pediu ao pai e pediu ao rei. Então vamos ler. Cena 3, em casa de Polônio, entram Laertes e Ofélia. Laertes. Minha bagagem embarcou, adeus, e minha irmã, se o vento for amigo e houver comboio, não demores muito em me mandar notícias. Alunos, comboio, aqui seria mais o Milô Fernandes coloca como um transporte disponível para enviar notícias, mensagens. Uma espécie de correios. Ofélia, mas tem dúvidas? Laertes, quanto a Hamlet e as suas gentilezas, deves tomá-las por brinquedo ou farsa. Uma flor da primeira juventude, ardente, não fiel, doce e não firme, o perfume e a brandura de 1 minuto, não mais. Então, as gentilezas de Hamlet para com Ofélia. Assim, não mais, Laertes, não penses nisso. A natureza não se desenvolve, apenas em volume. Enquanto cresce, o corpo, a alma e o espírito se estendem. Aqui temos a tripartição do homem segundo a doutrina cristã, que todo homem é formado por corpo, matéria, alma, que é a parte interna, que é a personalidade, a psique, o ego, e o espírito, que é a parte espiritual de todo homem. É postulado por São Paulo, apóstolo Paulo. O corpo, a alma e o espírito se estendem, crescem também. Talvez ele te ame agora, e não a mácula ou embuste. Mácula, mancha, sujeira, marca de sujeira. Embuste, engano, mentira, que manche o seu desejo. Mas cuidado, ele é um nobre e assim sua vontade não lhe pertence, mas a sua estirpe. No caso, estirpe aqui, linhagem real.
porque Hamlet é um príncipe. É a questão da nobreza, da classe social dele. Ele não pode, qual os sem valia, escolher seu destino. Dessa escolha dependem segurança e bem do Estado. Milor Fernandes coloca bem-estar do Estado. Assim, o seu se submete à voz e ao comando desse corpo, do qual ele é a cabeça. E se ele afirma que te ama, cabe a ti acreditar somente no que possam permitir a sua posição e a Dinamarca. Pesa então o perigo da tua honra, se de crédulo ouvido ouves seu canto, crédulo de acreditar, tá? Acreditar facilmente no que ouve, crédulo ouvido. Se dás o coração e o teu tesouro de pureza ao seu ímpeto incontido. O Milor Fernandes coloca especificamente esta parte aqui. Ou abrir teu mais casto tesouro à sua luxúria sem controle. Casto de castidade, de pureza, principalmente sexual, tá? E luxúria, essa cobiça sexual acentuada. Então aqui está falando do amor romântico entre os dois, para ela se guardar. Teme-o, Ofélia, teme-o, irmã querida. Conserva o teu tesouro de pureza, pensando na palavra casto, de virgindade, longe do alcance e risco do desejo. A jovem mais prudente ainda é pródiga. Pródigo é aquele que gasta muito, aquele que esbanja também. Aqui seria mais esbanjadora, que se exibe, né? Se exibe os encantos ao luar. Então, esse gastar, entre aspas, metaforicamente, dos próprios encantos ao luar. Virtude não escapa da calúnia. O verme fere a flor da primavera, às vezes antes que o botão desponte. E no orvalho sutil da mocidade, são comuns os contágios que corrompem. O medo é a melhor arma da virtude, pois o desejo engana a juventude. Essa virtude, ela tem tem um peso semântico de algo correto, algo que é bom segundo alguns padrões morais. Então, o cristianismo prega virtude, busca das virtudes. Filósofos, né, gregos, também das escolas helenísticas, pregaram a busca pelas virtudes. A gente poderia considerar algumas posturas, algumas ações, algumas condutas como virtuosas, como virtudes. Por exemplo, a pessoa, quando ela é paciente, ela é virtuosa. Quando ela é generosa, ela é uma pessoa virtuosa. Quando ela é honesta e não se corrompe facilmente, ela é uma pessoa virtuosa. Então tem essa valoração, tem esse peso de valor moral, daquilo que é correto, que é bom para alguns padrões morais. Aqui ele fala, o medo é a melhor arma da virtude. Então esse medo aqui é esse receio de se entregar, de se jogar, né, naquela relação. Então é você se precaver, é o medo como defesa.
assim, se fôssemos falar dessa parte, Hamlet tem uma responsabilidade que não foi escolhida por ele, é de berço, e o casamento, ou a relação entre os dois, entre Ofélia e Hamlet, não depende só de amor. E Laertes ele está preocupado com isso, dela contrair algum tipo de relacionamento com o Hamlet. Lúcia, a Dani botou coragem. Lúcia, pode ser porque ao enfrentar o medo está presente a coragem. Isso. Existe essa questão, né? Mas parece que Laertes ele está preocupado com a união dos dois. Tudo que a gente vai empreender, vamos nos engajar, dá um certo medo, porque a gente precisa vencer essas barreiras psicológicas que são fruto do nosso crescimento, da nossa formação, de experiências passadas, né? Às vezes nós temos receio de opiniões alheias, de julgamentos, condenação, né? De ser assim zombado pelas pessoas, e a gente tem que enfrentar. Então tem essa questão. Agora aqui ele fala, ó, você tem que se preocupar, se precaver, porque aí ele bota aqui, pois o desejo de juventude. Então o Laertes ele está preocupado com a união dos dois. Ele não quer. Eu vou fazer essa afirmativa aqui. Se alguém quiser falar, pode falar. Ele parece-me que ele não quer os dois unidos. Laertes não quer ver Ofélia com Hamlet. Pediu para ela pensar, tá? Vamos continuar. Alguém quer falar alguma coisa? Vamos continuar. Ofélia, guardarei a lição que me ofereces para me defender. Mas, meu irmão, não faças como às vezes os pastores que nos mandam entre urzes para o céu, enquanto que eles próprios, libertinos, vão na trilha de flores que nos perde, sem ouvir bons conselhos. Pessoal, aqui nós temos um problema, que eu vou expor agora para vocês. O que acontece? Aqui, a Bárbara, ela traduz como urzes. E urzes eu não sabia o que era. Fui procurar. São plantas que têm flores e formam arbustos, né? E num solo acaba sedimentando, né? E criando assim um solo com arbustos, com plantas. O Milô Fernandes, ele coloca íngreme e escarpado. Então ele coloca como um solo íngreme, um solo dificultoso, um caminho dificultoso, que fica melhor para compreender. Talvez a Bárbara ela tenha traduzido mais na literalidade, e aí o Milô Fernandes ele pode nos esclarecer aqui. Então, não faças como às vezes os pastores, aqui os pregadores, os ministros, né, que também tem a questão do pastor de ovelhas mesmo, pastor do campo, tá? Que nos mandam entre urzes para o céu, enquanto que eles próprios libertinos vão na trilha de flores que nos perde, sem ouvir bons conselhos. Então, hipocrisia. Laerte.
Não temas, já tardo muito, mas lá vem meu pai. Entra Polônio. Bênção dobrada é uma dupla graça, que a ocasião sorria ao novo adeus. Então ele já tinha se despedido, está se despedindo de novo do pai. Polônio. Ainda aqui, Laertes, corre a bordo. O vento sopra as velas do teu barco, e tu ficas. Recebe a minha bênção. Guarda estes poucos lemas na memória. Sê forte. Não des língua a toda ideia, nem forma ao pensamento descabido. Galera, alunos, descabido inoportuno. Aqui inoportuno. Tá? Estou falando para os candidatos, né, do vestibular da UERJ. Pessoal, vai anotando aí. Vai anotando. Cada um tem as suas anotações próprias aí. Ser afável, mas sem vulgaridade. Os amigos que tens por verdadeiros, agarra-os a tua alma em fios de aço. Mas não procures distração ou festa com qualquer camarada sem critério. Evita entrar em brigas, mas se entrares, aguenta firme, a fim que os outros te temam. Presta a todos ouvido, ouça a todos, mas a poucos a palavra. Ouve a todos a censura, mas reserva o teu próprio julgamento. Veste de acordo com a tua bolsa, porém ser rico sem ostentação, sem exibição. Pois o ornamento às vezes mostra o homem, que em França os de mais alta sociedade são seletos e justos nesse ponto. Então são pessoas discretas, são ricas, se vestem bem, com roupas de qualidade, porém não ostentam, não se exibem. São pessoas discretas. É isso que ele está propondo ao filho. Não sejas usurário nem pedinte. Então é você emprestar e pedir emprestado. O Milor Fernandes até coloca, né? Não empreste nem peça emprestado. Emprestando, há o perigo de perderes, de não reaver o dinheiro. Perdão, de perderes o dinheiro e o amigo. Não tendo o dinheiro, vai perder os dois. E se o pedires, esquecerás as normas da poupança. Sobretudo, ser fiel e verdadeiro contigo mesmo, e como a noite ao dia, seguir-se-á que a ninguém serás falso. Então, conselho de Polônio ao filho. Aí eu faço uma pergunta a todos, faço uma pergunta à garotada. O que ficou aqui? Qual a impressão ficou? Polônio parece ser um homem sábio. Ele demonstrou ser sábio. Ser um homem íntegro. Será que ele é? Pelas palavras, ao filho, sim. Porque é uma pessoa que é da casa dele, é a prole dele. Então, ao filho, sim. Laertes, humilde me despeço, meu senhor. Polônio, o tempo corre. Segue os teus criados. Adeus, Ofélia, e guarda para sempre o que eu disse. Ofélia, a irmã, está trancado em minha mente e só tu mesmo tens a chave dela. Adeus. Laertes sai. Polônio. Eu vou. Pablo. Beleza, deixa eu interromper aqui. Pablo. Pronto. Eu queria fazer, assim, o que você acha melhor? A gente ir seguindo até a próxima cena,
Ou a gente dá uma paradinha aqui para debater essas duas cenas agora que são muito importantes? Rapidinho. É, lendo agora aqui com você e pensando, eu estava aqui tentando pensar em outras coisas e não pensar e prestar atenção no livro, né? Mas é difícil. Essa fala do Polônio, né, com a irmã, é isso? Não, Laerte com a irmã, né, e depois Polônio, a gente tem... Como é que a gente faz para entender um texto desse se a gente não consegue ter alguns elementos? Por exemplo, essa frase aqui, essa fala aqui de Polônio, ela é toda bíblica. Toda ela está na Bíblia. Inclusive, ser forte é uma frase, uma expressão muito usada em Josué, né, que a gente leu, né? Eu fiquei com isso gravado porque a gente leu, você falou assim, Dani, quantas vezes aparece ser forte, né? Seja forte, né? Essa questão do encorajamento, né? E Josué, no livro bíblico, traz exatamente a mesma frase. E depois a gente tem aqui sobre o empréstimo de dinheiro também, que está lá em Êxodo 22, né? Que o judeu empresta dinheiro para judeu. Mas se você for emprestar para outro, saiba que você pode não ter o dinheiro, ficar prejudicado, né? Porque a pessoa não vai te pagar, porque ela não é judia como você, né? Não é o seu par, né? Ou então perdeu o amigo. É, o gentio. Então, assim, quantas tem essa mesma referência em Êxodo, está em Provérbios, está em Lucas, né? Como essa questão do empréstimo, né, de emprestar o dinheiro, né, essa questão do encorajamento, é importante que a gente tivesse uma leitura prévia bíblica, por exemplo, porque muitos dos textos literários têm referências bíblicas e por a gente não conhecer a Bíblia, a gente não consegue fazer a compreensão. Por que ela está falando isso? Por que ser forte? Como a gente tem essa deficiência na literatura, né? Não o livro bíblico como uma ideia teológica ou uma ideia religiosa, mas como uma história mesmo, né, uma história do Ocidente, né, que foi construído o Ocidente como um todo, e como essas referências estão presentes em todas as literaturas que a gente vai ler, tem referência bíblica. Positivamente, Lúcia, isso mesmo, o Polônio seria um moralista, né? E a gente voltando mais um pouco na fala de Ofélia, né, se a gente não sabe o que é um pasto, né? Por que tem esse problema aí do Ursis, né? Com a questão do solo dificultoso? Porque no pasto você não tem dificuldade para andar. Tanto é que o gado, né? A, o, a, ai, como é que é o nome, gente? Fugiu aqui. Não só o gado, o rebanho, de modo geral, ele não tem como caminhar onde tem muitas plantas no solo, porque causa dificuldade, né? E a carne não vai ficando tão saborosa. Quanto mais dificuldade você tem, né, para poder atravessar aquele caminho, né, você aqui no caso, né, você vai para o céu, né, pelos caminhos tortuosos. Mas você pega o atalho que é andar pelo pasto, que andar pelo pasto é muito mais fácil, é mais rápido, é mais fácil e ainda deixa a carne melhor, né? Enquanto você vai, inclusive tem outra passagem que eu não me recordo aqui, Pablo, se você puder lembrar aí, que é a passagem da semente, né, que brota no solo pedregoso. Então, quanto mais difícil, né, para você a planta ela demanda muito esforço para conseguir sair dali, né? E no pasto não, no pasto é algo mais simples, né? É uma coisa mais facilitada. Então foram essas duas questões, como tem referências bíblicas aqui nessas duas falas aqui fortes, e que se a gente não tiver a consciência, né, de entender ou souber um pouquinho
da história bíblica, né, a gente fica assim, vagueando, não fica tão profundo. Por que que falou isso, né? Porque eles têm referência dessa ideia, né, religiosa, né, do período, né? É isso. Não sei se eu expliquei bem, é porque eu tô aqui vagueando com a minha mente. Gente, se eu falar alguma besteira,